Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Reaprendendo a Ser Leve. Eu sou a Fátima Batista, eu sou psicóloga e estou aqui para trazer um pouquinho para vocês algumas reflexões sobre a vida, sobre os sentimentos, sobre reaprender a ser leve, né? Tirar um pouco esse peso que nós carregamos e tentar levar a vida com mais leveza, com mais alegria. E para fazer isso, né, hoje eu trouxe aqui para vocês algumas reflexões sobre este livro, da Fabíola Simões, Às vezes sou brisa, outras ventania. Esse livro foi uma indicação de uma paciente minha e ela me recomendou, disse que foi muito bom para ela, teve vários insights e realmente, esse livro aqui, ele nos ajuda a ter vários insights. Eu vou deixar embaixo o link, né, caso você se interesse também pelo livro, porque assim, vale muito a pena. Ele é muito voltado para mulheres, especialmente quando você está tentando sair de uma situação difícil, está vivendo uma relação mais complicada, ou até mesmo você está se sentindo meio perdida, vazia, meio sem sentido, sem ânimo, né? Então eu acredito que esse livro pode te ajudar bastante a ter alguns insights, a se autoconhecer, né? Em alguns vídeos eu até já falei sobre isso. A gente pode buscar o nosso autoconhecimento em vários lugares, né? Através de uma música que a gente escuta, através de um livro, através da terapia, através de uma conversa, né? Então a gente precisa aprender a aproveitar os momentos, né, de autoconhecimento, né? Então todo lugar a gente pode encontrar se a gente estiver atento, né? Atentos. E eu trouxe uma frase que eu vou ler aqui para vocês e é sobre ela que eu quero conversar com vocês hoje, né? Essa frase está bem no comecinho e aqui ela conta a história, né, de uma mulher que está numa relação abusiva e que ela acaba ali se perdendo, né? Ela começa a perceber que ela não tem mais aquele riso frouxo, ela já não sabe mais lidar consigo mesma, geralmente ela se cobra muito, ela não sabe se perdoar, ela não sabe mais se pegar no colo. Então ela vem trazendo ali, montando, né, a imagem dessa mulher que acabou realmente entrando numa relação onde ela se anula, onde ela não se enxerga. E aí tem esse trecho que eu quero dividir com vocês que fala o seguinte: naquele momento entendeu, era inaceitável doar-se em conta-gotas a si mesma. Era injusto não permanecer ao seu lado. Era inadmissível ser melhor com os outros do que consigo mesma. Era inaceitável esgotar sua energia e ficar com tão pouco. Gente, como isso me fez pensar, né, em quantos momentos da nossa vida a gente está ali se doando, fazendo, realizando para o outro, para as coisas, para aquilo que está fora. E a gente dedica tão pouco tempo de dedicação para nós mesmos, para dentro de nós mesmos, para trabalhar os nossos medos, para nos desenvolver. Às vezes você está tão perdida no meio da loucura da sua vida, nos problemas, nas dificuldades, que você começa a projetar, a entender que está fora a solução que você precisa. Quando, na verdade, a gente precisa, às vezes, apenas se pegar um pouco mais no colo, ter um pouco mais de paciência, se cobrar menos. Então, aquele mesmo tratamento que a gente dá a outra pessoa, a gente poderia também, né, fazer isso com a gente. E aí, né, e acho bem forte quando ela fala, né, era inadmissível, gente, é inadmissível eu ofertar tanto para o outro e ficar com tão pouco para mim. Não estou dizendo que a gente não tem que ajudar os outros, não tem que fazer a nossa parte, né? Então, uma mãe, por exemplo, que a mãe vai ter que ter tempo de dedicação para o filho, para casa, para os cuidados com a casa, o relacionamento, uma pessoa que trabalha, então ela vai ter que ter tempo de dedicação para o trabalho, e tudo isso faz parte. Mas o que a gente não pode fazer é essa divisão tão injusta.
Às vezes você está sendo muito avarenta com você. Frase dela aqui também, né? E esse comportamento de ser tão avarento consigo mesmo vai fazendo com que você se sinta cada vez mais esgotada, cansada. Você está investindo tanto tempo no outro, né? Você está investindo tanto tempo nas coisas e não está investindo tempo naquilo que realmente importa, que é você. Porque se você não estiver bem, você não consegue estar bem com o outro. Já vem falando disso. Então, quando a gente fala de autocuidado, quando a gente fala de amor próprio, não é apenas sobre a imagem, mas é também o como você está se tratando. É também sobre a imagem, né? A gente precisa se cuidar, tá bonita pra gente, colocar uma roupa que a gente gosta, que a gente se sente bem. Ter esse momento de autocuidado é muito importante, mas não é só o externo, é também o interno. Então a gente acostuma às vezes a nos anular, a não falar o que a gente pensa, a não exigir também aquilo que é direito nosso. Às vezes até pensa assim, eu tô pedindo demais. Não, você não tá pedindo demais. Às vezes é o que você precisa naquele momento. O quanto você tem se deixado para atender a expectativa do outro. E às vezes não é sobre cuidado, é sobre você realmente ter medo da rejeição. É você acreditar que dizer não te torna uma pessoa ruim. É você achar que você precisa a todo tempo estar atendendo o que você acha que o outro espera de você. E aí chega um momento que não sobra tempo. Né? Como eu falei, a gente tem as nossas responsabilidades, né, com a sociedade, então a gente tem que cuidar, né, todo mundo cuida aí da família, a gente tem trabalho, tem essas coisas para fazer. Mas será que eu não consigo reservar 5, 10, 15 minutos do meu dia para mim? E isso muitas vezes, né, vai estar interligado a alguns traumas que a gente tem, que é essa pessoa, essa criança ferida, essa pessoa ferida que acredita que o amor depende do que você faz. É como se tivesse sempre uma condição, né? Então eu só sou amada se eu só mereço fazer isso se eu alcançar isso, né? Se eu fizer isso, eu mereço isso. Então, às vezes o nosso merecimento está muito baixo. E aí a gente não se coloca, a gente não se permite vivenciar experiências que possam também nos trazer algum tipo de enriquecimento. Fica só para o outro, entende? E aí ela fala que muitas vezes você vai ter que trabalhar em você a liberdade de ser quem você é. A liberdade de se colocar em primeiro lugar e entender que isso não é egoísmo. Egoísmo é muito além disso, né? Egoísta é aquela pessoa que ela nunca se importa com ninguém. É aquela pessoa que sempre coloca, né, ela como prioridade, que ela não enxerga o outro. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de equilíbrio. De equilíbrio. É você entender que nem tudo depende de você. E que às vezes você vai ter que deixar que o outro siga o próprio caminho. Às vezes você vai ter que deixar que as pessoas assumam a responsabilidade das suas escolhas. Porque nem tudo está no seu controle. Nem tudo depende de você. E quando você começa a pensar sobre isso, o seu fardo começa a ficar mais leve e você começa a encontrar tempo para você. Não precisa ser um final de semana inteiro, mas pelo menos algumas horas do seu dia. Tem uma paciente mesmo, que a gente está fazendo um processo agora, dela parar alguns minutos do dia dela para respirar um pouco. Diante de tudo que está acontecendo, respira. Não sinta culpa, se perdoe também. Aprenda a dizer não, aprenda a colocar limite. Então, são pequenas coisas que a gente pode fazer para a gente não se perder, para a gente não ficar totalmente anulado. E aí,
E tem muitos mais insights nesse livro, né? E às vezes, para você conseguir fazer isso, dar esse passo, você vai precisar abandonar algumas âncoras, que são essas ideias, talvez essas crenças, esses pensamentos que dizem que, mas se eu disser não, eu vou ser uma pessoa ruim. Você vai ter que abrir mão de algumas crenças, de algumas ideias que não fazem mais sentido para você. Mas se eu me colocar em primeiro lugar, eu vou ser egoísta. Você precisa abandonar alguns paradigmas, algumas ideias que já não fazem mais sentido para você. Talvez em algum momento isso foi necessário, mas será que agora ainda é? Eu preciso agradar as pessoas para ser amada. Talvez isso era uma condição real para você no passado. Não sei como foi a sua infância, né? Em alguns momentos a gente sente como criança essa obrigação, né, de agradar os pais, e tá tudo bem, é algo que talvez naquele momento era importante, mas será que hoje ainda é? Você sabe discernir quando você deve agradar o outro e quando não precisa? Você sabe discernir quando você tem que se colocar em primeiro lugar e quando não? Quando o outro precisa ser colocado em primeiro lugar? Então são essas pequenas coisas que eu chamo você hoje para uma reflexão. Às vezes você vai se tornando apenas, né, o que é a expectativa do outro, o que você acha que o outro espera de você, e você vai tendo em você aquela sensação de estar incompleta. Mas é claro que você está incompleta, você não está se colocando, você não está vivendo este momento. Você está só assistindo. E aí no final ela fala assim, né, que quando você se permite abandonar essas âncoras, às vezes também essa âncora pode ser ressentimento, mágoa, achar que você deve algo a alguém, culpa. Quando você aprende a abandonar essas âncoras, você consegue embarcar numa viagem aonde você vai talvez se redescobrir. E aí você vai aprender que você pode se entregar, você pode ajudar, você pode ser boa, mas por livre e espontânea vontade. Não apenas por medo, né? Por medo de desagradar. E mesmo quando você estiver nesse movimento de se doar, de ajudar, de fazer pelo outro, você não vai estar se abandonando. E aí você pode me perguntar assim, né, Fátima, mas como eu faço isso? Como que eu dou esse passo? Gente, eu acho que tudo na vida exige esforço. Então, você vai ter que começar a mergulhar um pouco dentro de você e entender por que você pensa assim. O que te move? Por que você age dessa forma? Por que a aprovação do outro é tão importante? Por que você tem essa ideia de que dizer não te torna uma pessoa má? Porque se priorizar te torna uma pessoa egoísta. Você vai precisar investigar dentro de você. E aí também a gente consegue linkar com o que eu falei no início. Você precisa ter tempo de qualidade com você. Precisa se conhecer, precisa se olhar, precisa ter cuidado com você. Precisa entender o que é seu, o que é do outro. E você pode fazer isso de várias formas, como eu falei. Tem a psicoterapia, tem um livro, tem uma música, uma palestra, um vídeo como esse. Quantas pessoas podem se beneficiar de um vídeo como esse? Porque tudo começa com a tomada de consciência. Nossa, eu estou fazendo isso. E aí não adianta também ficar tentando culpar o outro. Né? Mas é porque minha mãe, meu pai, meu marido, minha namorada, minha parceira, meu parceiro. Não. Não é sobre o outro, é sobre você. E aí você precisa começar a se perguntar, por que eu me sinto assim? Por que eu acho que eu não tenho espaço dentro da minha própria vida? É sobre você, é essa relação com você mesma que você precisa retomar. E entender, dialogar realmente com você. Por que eu estou me sentindo assim? Por que eu faço dessa forma?
e ir se acolhendo, ir se entendendo, ir se buscando, entendendo a sua história, para que você se sinta completa. E aí sim, você vai conseguir fazer todas essas coisas, mas como eu falei, sem se abandonar, sem se deixar de lado. Não quero criar, né, com essa minha fala, pessoas egoístas, que só pensam em si mesmo. Não, narcisistas, né, que sempre se colocam em primeiro lugar. Não é essa a ideia. É da gente encontrar o equilíbrio. Saber separar o que é do outro, o que é meu. Saber me posicionar diante da minha vida. Saber direcionar, seguir o caminho que eu quero também. Ter o tempo de qualidade comigo. Então, busque formas, né? Às vezes, quando você encontra outras pessoas que estão também buscando isso, a jornada é mais fácil. O caminho não é mais... não encurta o caminho, mas a jornada é mais fácil. Em busca dessa sensação de se sentir completa. Então, um grupo que te ajude nisso, um livro, um vídeo como esse. Tanto que eu te convido, se isso faz sentido para você e se você está pensando em alguém nesse momento, encaminhe esse vídeo para que outras pessoas também possam se beneficiar, né? Possam trazer para a consciência essa ideia. E lembre-se, né, que eu não estou falando de você ser perfeita. Não precisa ser perfeita. O Jung, ele tem uma frase em um dos seus textos que ele fala o seguinte... a gente não tem, né? Nós não precisamos ficar correndo atrás da perfeição. Ou correndo atrás ali para ser perfeitos. A gente precisa sim buscar recursos para nos sentirmos completos. Completos. Nem só felizes, nem só tristes, mas completos. Sem sentir que está faltando algo em nós o tempo todo. Muitas pacientes trazem para mim, Fátima, eu sinto que falta algo. E aí você começa a preencher com outras coisas. Preenche com comida, preenche com compras, preenche com externo, com coisas externas que não está adiantando. Você sabe disso que não está. O vazio continua. Então a única forma de você se sentir completa é quando você começa a se buscar. Se conhecer, se perceber, se entender. E é esse convite que eu tenho para você, através desse vídeo. Que você tire momentos para fazer essa autorreflexão. Que você pare de encontrar nos outros o defeito e comece a buscar em você também as soluções. Fátima, eu me sinto muito insegura. Ah, mas é porque fulano, beltrano, é porque isso acontece? Não, tá, é sua essa insegurança. Como que eu faço para me sentir mais confiante? Ah, sei lá, se eu estou me sentindo insegura no trabalho, o que eu tenho que fazer para me sentir mais confiante? Eu vou ter que estudar mais? Vou ter que me dedicar mais? Vou ter que buscar? Vou ter que aprender alguma coisa nova? Eu vou ter que vencer a minha antiga eu, né? Me superar a mim? O que eu tenho que fazer? Ah, eu me sinto não amada, eu sinto que as pessoas não estão me amando. Tá, então o que eu posso fazer para que eu me sinta amada? Como que eu posso me amar mais? Então vou investir em mim, vou cuidar de mim, vou buscar coisas que eu gosto, vou tentar me desenvolver nas áreas que eu preciso. Então você vai olhar para você e tentar entender o que eu posso fazer para que eu me sinta melhor. E aí a sua relação com o trabalho, com o outro, com a vida, vai ficar muito mais fácil, porque você está inteira. Não estou dizendo que não vai ter desafio sempre tem. Mas você vai estar se sentindo mais forte para lidar com tudo isso. Já encerrando esse vídeo, eu quero que você pense. Quais são as âncoras que você precisa abandonar? O que está te prendendo no cais ainda, que não te permite embarcar nessa viagem? Pensa, reflete sobre isso. Se quiser compartilhar, se sentir confortável, coloca aqui pra gente. A gente vai discutindo, respondo as mensagens também. Pode me encontrar no meu Instagram, fatimabatista.psi, né? Lá também você consegue conversar comigo, pode mandar no direct que eu respondo, ou coloca aqui nos comentários mesmo. O que está te prendendo ainda? O que te impede? O que te impede de sair desse cais e realmente embarcar nessa jornada?
Pensa sobre isso. E se esse vídeo fez sentido para você e você lembrou de alguém, não esqueça de compartilhar. Curta também o vídeo, porque isso me ajuda também a que meu vídeo chegue para mais pessoas. E logo, logo eu volto com outro vídeo, com outro assunto aqui no nosso podcast Reaprendendo a Ser Leve.